beleza? Aqui quem fala é o professor Lohan de Biologia e hoje nós vamos à resolução de 3 questões que envolvem conhecimentos relacionados às pirâmides ecológicas, assunto esse visto dentro da ecologia, e vamos à primeira delas, questão da UERJ, que fala o seguinte: nos ecossistemas, o fluxo de energia dos organismos produtores para os consumidores pode ser representado por um diagrama. E aí você tem a representação de 4 diagramas apresentados pelos números 1, 2, 3 e 4. Dentre os diagramas acima, o que melhor representa esse fluxo na cadeia alimentar é o de número. Pessoal, para a gente responder essa questão, bastava a gente lembrar que dentro do estudo da ecologia, nós estudamos as chamadas pirâmides ecológicas. O que são as pirâmides ecológicas? São representações gráficas do fluxo de energia e também de matéria dentro da cadeia alimentar. E aí nós trabalhamos com 3 tipos de pirâmides. Nós temos as pirâmides de número, que representa a quantidade de indivíduos em um determinado nível trófico da cadeia alimentar. Nós temos a chamada pirâmide de biomassa, que representa a massa corpórea dos seres vivos dentro de um determinado nível trófico da cadeia alimentar. E nós temos também a chamada pirâmide de energia. Então, essa pirâmide de energia, ela mostra exatamente o fluxo, a quantidade de energia armazenada nos diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar, certo? Então, essa pirâmide de energia, pessoal, ela diz que a quantidade de energia, ela sempre vai ser maior no primeiro nível trófico da cadeia alimentar, que é o nível trófico dos produtores. Afinal, os produtores, por eles produzirem o seu próprio alimento, por serem organismos autotróficos, como o caso das algas, como o caso, dos vegetais, eles consequentemente vão acumular maior quantidade de energia disponível dentro da cadeia alimentar. E conforme, pessoal, essa energia ela vai sendo transferida de um nível trófico para o outro, ela acaba diminuindo. Então, a quantidade de energia que um consumidor primário ele pega de um produtor é uma quantidade de energia menor do que a que estava acumulada no organismo do produtor. A quantidade de energia que um consumidor secundário ele pega de um consumidor primário já é uma quantidade de energia menor do que a que estava armazenada no consumidor primário e, consequentemente, menor do que a que estava armazenada no produtor. E assim sucessivamente. Então, isso mostra, pessoal, que a energia, conforme ela vai sendo passada de um nível trófico para o outro, a quantidade de energia disponível para o nível trófico seguinte, ela sempre será menor do que a do nível trófico anterior. E isso a gente pode ver dentro da chamada pirâmide de energia. Então, a melhor maneira de você representar o fluxo de energia dentro de uma cadeia alimentar é através da chamada pirâmide de energia. E aí, quando você olha para essas 4 representações de diagrama, aquele que melhor representa esse fluxo de energia dos seres vivos, dos produtores para os consumidores, é aquele diagrama que tem uma forma mais semelhante ao de uma pirâmide, que seria exatamente o diagrama de número 3, que tem aquela forma triangular, aquele aspecto de pirâmide, tá certo? E aí, a nossa alternativa correta seria a alternativa C, diagrama de número 3, porque ele tem esse aspecto mais semelhante ao de uma pirâmide, fazendo essa representação, essa analogia com a chamada pirâmide de energia, que é utilizada exatamente para a gente mostrar essa quantidade de energia acumulada nos diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar, representa esse fluxo de energia dentro de uma cadeia alimentar. Ok, pessoal? Então, nossa alternativa correta seria a alternativa C. Vamos dando sequência. Próxima questão fala o seguinte, pessoal. Considere as definições seguintes. Pirâmide de números expressa o número de indivíduos por nível trófico. Pirâmide de biomassa expressa a massa seca, peso seco, de matéria orgânica por nível trófico, medida em grama por metro quadrado. Pirâmide de energia expressa a energia acumulada por nível trófico, medida em quilojoule por metro quadrado. Se o fluxo de energia no Cerrado brasileiro for representado por esses 3 tipos de pirâmides, o resultado obtido, quanto à forma de cada uma, será. Então, pessoal, o Cerrado brasileiro, ele representa um bioma terrestre. Bom, dentro de um bioma, pessoal, terrestre, se a gente for analisar, por exemplo, uma pirâmide de número, o mais comum seria o quê? Você ter uma maior quantidade de produtores, seguido
os consumidores primários, depois os consumidores secundários e, por fim, né, aqueles seres que ocupam o topo da cadeia alimentar, que vem em menor quantidade, que seriam os consumidores terciários e os consumidores quaternários. Portanto, pessoal, se eu fosse fazer uma representação de uma pirâmide de número dentro do Cerrado brasileiro, a base dessa pirâmide, ela deveria ser mais larga do que o topo dela. A base vai sempre representar os produtores, certo? E conforme você vai, né, subindo na pirâmide, você vai ter os consumidores, diferentes ordens, né? Primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. Então, essa pirâmide de número no Cerrado brasileiro, eu vou ter, né, ela com aquela conformação normal, aquele formato da pirâmide convencional, onde a base ela é mais larga do que o topo, certo? Já, pessoal, em relação à pirâmide de biomassa, né, a pirâmide de biomassa, galera, em ecossistemas terrestres, em biomas terrestres, como é o caso do Cerrado brasileiro, ela obrigatoriamente tem que ter aquela forma tradicional, aquela forma convencional. Da base, ela sendo mais larga do que o topo, né? O único caso que você pode acabar invertendo uma pirâmide de biomassa é se você estiver analisando a biomassa em algum ecossistema aquático. Aí pode acontecer da pirâmide de biomassa ela ser uma pirâmide invertida, né? Aonde a base ela vai ser menos larga do que o topo, porém somente em ecossistemas aquáticos, jamais em ecossistemas terrestres, como está sendo representado aí na questão o Cerrado brasileiro. Então, a pirâmide de biomassa, ela tem que ter aquela forma convencional. Da base, ela sendo mais larga do que o topo. Tá bom? Então, ela teria a mesma conformação da pirâmide de número. Estava explicando anteriormente para vocês. Ok? E, pessoal, a pirâmide de energia, né? A pirâmide de energia é o único tipo de pirâmide que ela não pode ser invertida em hipótese alguma. Seja você analisando um ecossistema terrestre, seja você analisando um ecossistema aquático. A pirâmide de energia, pessoal, sempre ela vai ter a base mais larga do que o topo. Então, a pirâmide de energia ela não pode ser invertida. Quem ainda pode ser invertida, dependendo da situação, pode ser ou a pirâmide de biomassa ou a pirâmide de número. Mas a pirâmide de energia jamais ela pode ser invertida. Então, ela também vai ter a conformação tradicional da base dos produtores, sendo mais largo do que o topo. E, no caso, representaria os consumidores de diferentes ordens. Portanto, pessoal, todas as três pirâmides aí, número, biomassa e energia, no Cerrado brasileiro, elas teriam exatamente a mesma conformação, aquela conformação tradicional, não invertida, onde a base ela é mais larga do que o topo. O que você iria encontrar na alternativa A. Na alternativa A, é a única alternativa que você vê as três pirâmides elas sendo representadas de uma maneira não invertida, de uma maneira convencional. A base representando os produtores, sendo mais larga do que o topo, que representam aí os consumidores. Então, você marcaria a alternativa A e vamos dando sequência com a nossa próxima questão. A nossa próxima questão, pessoal, traz um enunciado bem extenso, né? E eu vou tentar resumir um pouquinho as ideias, bom, para a gente ganhar tempo, né? Esse enunciado, pessoal, ele fala um pouquinho sobre as trufas. As trufas são fungos que vivem em associações de simbiose, associações mutualísticas com as raízes de vegetais, de determinadas espécies vegetais. Então, formam, né, o que nós chamamos de micorrizas, que são a associação de fungos com as raízes de determinadas espécies vegetais, tá bom? E aí, pessoal, essa associação, ela traz benefícios para as duas espécies. Tanto o fungo vai se beneficiar, tanto a trufa vai se beneficiar, quanto o vegetal, ele vai se beneficiar. De que maneira? A trufa, pessoal, ao se associar às raízes desses vegetais, ela aumenta o poder de absorção, faz com que o vegetal ele consiga retirar uma maior quantidade de água e sais minerais do solo, o que favorece o metabolismo vegetal. Em contrapartida, o vegetal ele oferece parte da matéria orgânica que ele produz durante a fotossíntese para o fungo sobreviver. Então, é um mutualismo, é uma troca de benefícios entre as trufas e essas espécies vegetais. Tá certo? E aí, né, você pode fazer a leitura
com mais calma aí do enunciado, e ele fala o seguinte: duas representações do ecossistema descrito no texto foram elaboradas, 1 e 2. Essas duas representações elas estão sendo mostradas através de pirâmides ecológicas, né? A pirâmide 1 e a pirâmide 2. Aí ele fala, a pirâmide, e aí você vai analisar as alternativas para chegar na alternativa correta. A alternativa A fala o seguinte, pessoal, a pirâmide 1 representa a quantidade de indivíduos de cada população e as trufas estão representadas pelo número 1 na pirâmide. A pirâmide, pessoal, de número 1, que tem, né, uma base mais larga que o topo, ela pode sim representar uma pirâmide número em um ecossistema terrestre, perfeitamente. Só que o erro aí, pessoal, né, seria quando ele fala que as trufas estão sendo representadas pelo número 1 nessa pirâmide. O número 1 aí, pessoal, vai ser um consumidor de terceira ordem, vai ser um consumidor terciário. E as trufas, elas não são consumidores terciários, né? As trufas, elas estão se alimentando da matéria orgânica produzida pelo vegetal. Então, no caso aí, as trufas, elas estão atuando como uma espécie de consumidor primário. Então, ela teria que vir logo acima do produtor. Então, nessa pirâmide 1, as trufas elas poderiam ser representadas pelo número 3. O número 4 seria os produtores, os vegetais e ecossistemas terrestres. E o número 3 dessa pirâmide 1 representaria os consumidores primários, que aí, nesse caso, poderiam ser as trufas. Mas não o número 1 dessa pirâmide. Porque o número 1 está no topo da cadeia alimentar, né? Tá certo? Seria um grande predador desse ecossistema, certo? E as trufas, elas atuariam como consumidores primários e não como consumidores terciários, portanto, a alternativa A você pode descartar, está incorreta. A alternativa B. 2 representa a quantidade de indivíduos de cada população e as trufas estão representadas pelo número 8. Se você observar, pessoal, a pirâmide 2, ela está invertida, né? Bom, se você ver, a base dela começa mais fininha. Então, mostra que seria uma pirâmide invertida. Ela não segue aquele padrão tradicional da base sendo mais larga, né, do que o topo, certo? Então, ela representaria uma pirâmide invertida. As pirâmides de número, que representam a quantidade de indivíduos em cada nível trófico, elas podem sim ser invertidas. Então, tudo bem, a pirâmide 2 poderia representar uma pirâmide de número, sem problema. Só que, olha aí, ele fala que as trufas estariam representados pelo número 8 na pirâmide 2. O número 8, pessoal, que é a base da pirâmide 2, representa o primeiro nível trófico. O primeiro nível trófico aí, representado pela base, é sempre um produtor. A trufa, ela não é um produtor. Os produtores seriam os vegetais. A trufa, ela seria um consumidor primário. Fungo, pessoal, é um organismo heterotrófico. Fungo não realiza fotossíntese. Portanto, você iria descartar a alternativa B. A alternativa C. 1 representa a quantidade de biomassa de cada população e as trufas estão representadas pelo número 4. A pirâmide 1, pessoal, pela sua conformação, ela poderia sim representar uma pirâmide de biomassa em ecossistema terrestre, né? Lembrando que em ecossistemas terrestres, a pirâmide de biomassa ela não pode ser invertida, certo? Somente se você trabalhar com ecossistemas aquáticos. Então, em ecossistema terrestre, a pirâmide de biomassa sempre ela vai ter a sua base mais larga do que o topo. Só que aí, galera, o que é que ele fala, né, na alternativa C? Que as trufas podem ser representadas pelo número 4 da pirâmide 1. O número 4 da pirâmide 1 é a base dessa pirâmide. A base sempre vai ser ocupada por quem? Por um produtor. E as trufas não são produtores, como a gente acabou de comentar. Portanto, a alternativa C também incorreta. A alternativa D. 2 representa a quantidade de biomassa de cada população e as trufas estão representadas pelo número 5. Olha o que eu acabei de falar, pessoal. Em ecossistema terrestre, como o ecossistema citado aí no enunciado, tá bom? As pirâmides de biomassa, elas não podem ser invertidas. Então, não tem como você trabalhar com o ecossistema terrestre e você montar uma pirâmide de biomassa aonde a base ela seja mais fina do que o topo, como acontece nessa representação da pirâmide 2, que é uma pirâmide invertida. Então, já não poderia representar uma pirâmide de biomassa em ecossistema terrestre. Portanto, a alternativa D também incorreta. E aí, pessoal, por eliminação, vamos ficar com a alternativa E.
né, onde ele fala o seguinte: 1 representa a quantidade de biomassa de cada população e as trufas estão representadas pelo número 3. Perfeito, né? A pirâmide 1 pode representar uma pirâmide de biomassa em ecossistema terrestre, né, porque ela tem aquela conformação típica da base sendo mais larga do que o topo, e aí o retângulo de número 3 pode sim representar as trufas, porque está representando um consumidor primário, que se alimenta, né, de um produtor, que é exatamente o papel das trufas nessa cadeia alimentar. As trufas, elas estão se alimentando de parte da matéria orgânica produzida pelos vegetais, atuando como consumidor primário. Portanto, tudo ok com a alternativa E, seria a que você marcaria. Espero ter ajudado vocês, galera. Um forte abraço e até a próxima.